Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje na nossa aula de literatura nós vamos ver a produção poética das gerações românticas. Como construir a identidade literária de um país. Inspirados pela proclamação da independência em 1822, jovens idealistas começaram a buscar símbolos verdadeiramente brasileiros que pudessem ser cantados em verso e prosa. Que símbolos eram esses? Nós não tivemos os cavaleiros medievais da Europa, por exemplo, mas tivemos os índios e uma beleza natural só nossa. Então, eles serão nossos símbolos. Aqui nós vamos ler, que vocês já conhecem, o poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então aqui vocês podem perceber que é um canto de amor, né? Que saudades, que o poeta sentia saudades quando estava no exílio em Portugal. Então falando da sua terra, do Brasil, das suas belezas, dos seus primores. Continuando, um detalhe. Prestem atenção. Vamos estabelecer a diferença entre ufanismo e patriotismo. Muita gente confunde. O patriotismo é o sentimento positivo que se manifesta em atitudes construtivas e abnegadas e não exclui tomadas de posição críticas. Ou será falso patriotismo. Patriota é aquele que ama a sua pátria. Ok. Ufanismo, embora possa ser considerado como uma forma de patriotismo, é um sentimento ingênuo, parcial, que impede a visão crítica necessária à superação dos problemas do país. Então vejam bem aí a diferença, hein, pessoal? Tamanha é a importância do poema de Gonçalves Dias, que o nosso hino nacional tem uma estrofe que cita parte dele. Então vocês vão pesquisar, eu não pus aqui de propósito, ok? A busca por uma literatura realmente brasileira, com heróis do Brasil, foi uma característica copiada do europeu, que também escreveu um pouco antes essa literatura de exaltação ao passado, mas como o Brasil vivia o clima da proclamação da independência, o que menos desejava era imitar a Europa, né? Porque nós já imitamos muito a Europa. Buscava-se uma identidade brasileira, e isso se refletiu onde? Na literatura. Como vocês já sabem, as artes refletem sempre o nosso contexto histórico. Apesar da busca por uma literatura brasileira, o índio brasileiro, na literatura romântica, é um clone do cavaleiro medieval das novelas europeias, que vocês já estudaram. Europeias românticas encontradas, por exemplo, nas obras de Walter Scott. Como exemplo brasileiro temos Ijuca Pirama. O título é tirado da língua tupi e significa, conforme explica o próprio autor, o que há de ser morto e que é digno de ser morto. Embora nome próprio, Ijuca Pirama não tem nada a ver com o nome do índio aprisionado pelos timbiras, tá, pessoal? Isso é só um esclarecimento. Ijuca Pirama é a história do último guerreiro da nação Tupi,
que é feito prisioneiro pelos timbiras, os quais pretendem devorá-lo numa cerimônia antropofágica, olha só, né? Veja a seguir o trecho do poema em que o índio tupi pede clemência e cita o pai cego. O gesto, que demonstra nobreza e desprendimento por parte de um filho, é interpretado como sinal de covardia. O chefe dos timbiras decide então libertá-lo, porque não quer, com carne vil, enfraquecer os fortes. Não quer o quê? A carne de um covarde. Então vamos ao trecho. Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Olha que lindo. Então é um poema que vocês vão ler na íntegra. Ele é um poema épico, na verdade, longo, e tem todo esse ritmo muito legal de se ler em voz alta, tá, pessoal? Para se redimir, continuando com a temática, o tupi volta à tribo timbira e se entrega para ser morto. É nesse ponto que fica claro o sentido do título do poema, o que é digno de ser morto. A bravura demonstrada pelo índio o dignifica diante de seus inimigos. O chefe timbira ordena que o soltem. Pela coragem demonstrada, o índio merece viver. Assim, força, honra, valentia e virtude passam a ser interpretadas como características do povo indígena, do qual descendem os brasileiros. Então, viram aí, gente, a demonstração do ato heróico do índio nos poemas, né? É a nossa primeira fase da poesia romântica. Agora nós vamos falar um pouquinho da segunda fase da poesia romântica, também chamada de ultrarromantismo. Então aqui a temática vai mudar, né? Ela vai girar em torno de todo um sentimentalismo, da demonstração das emoções, do mal do século, por exemplo, que vocês já estão vendo aí. Mal do século é que na época houve um surto de, como é que se diz? Tuberculose, né? E os autores, os poetas jovens morriam de tuberculose, como agora na nossa pandemia, né? Então por isso que também na época, né, foi chamada e até hoje de mal do século, né? Porque os poetas, eles eram muito jovens, muito apaixonados, muito românticos, eles cometiam excessos, bebiam, né, não se cuidavam, e eles se entregavam às paixões, né, e muitas vezes até se matavam. Então, olhem só as características do ultrarromantismo, ou da poesia do mal do século: excessos de subjetivismo e do emocionalismo românticos, irracionalismo, escapismo, fantasia, culto da morte, pessimismo. Então vejam bem, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um soneto do Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo foi um poeta que ele morreu muito jovem, morreu com 21 anos. O amor é sublimado no sonho e na fantasia. O amor, ora, é a idealização de uma virgem pura, ora, é uma ardente sensualidade com subjetividade e idealização da mulher. Então, vamos ver aí o soneto. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada,
como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então perceberam, né? O romantismo, né? Coisa que hoje às vezes até nós temos vergonha de falar, vergonha de escrever, né? E naquela época os poetas faziam questão, né, de escrever para as suas paixões, para as suas amadas. A terceira fase é a fase da geração social. Então aqui a temática vai ser diferente, não é? Os poetas vão explorar os temas sociais e políticos, a liberdade, por isso que é chamada de condoreirismo, né? O condor, uma ave parecida com um gavião, simboliza o alto voo da imaginação a serviço da liberdade, né? Então aqui seria comparado a uma análise social onde o poeta ele observa do alto, não é? A sociedade. Então, aqui vocês vão perceber um tom retórico e exaltado. Principais autores, Fagundes Varela e Castro Alves. Castro Alves, vocês já devem ter, logicamente, lido alguns trechos, que é o poeta dos escravos. Então, nós vamos ler aqui um trecho do Navio Negreiro. Prestem atenção. Estamos em pleno mar, era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas magras, crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Então aqui, gente, vejam bem a figura ao lado. Realmente, Castro Alves, ele foi um poeta que com primazia ele escreveu sobre os horrores sofridos pelos escravos. Infelizmente, né, nós tivemos a escravidão no Brasil. Aqui, só para ilustrar, nós temos aí anúncios de jornal, né? Escravo à venda, escravos. Ok, pessoal? Por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima aula.